Estamos iniciando mais um programa Outro Olhar. Aqui, TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro Net. Eu sou Moisés Correia e apresentador do Outro Olhar. Eu tenho a satisfação de estar aqui com Flávia Monteiro, que é advogada, portanto, doutora, certo? E tive a satisfação de conhecê-la agora no processo eleitoral da TV, da qual Flávia passa, a partir do dia 25 de abril desse ano, a fazer parte da direção do Conselho Deliberativo da TV Comunitária do Rio. Flávia, primeiro, obrigado por você estar ocupando o seu tempo aqui com os nossos telespectadores e com o nosso programa. Para iniciar, eu já pergunto a você. Você, como militante da causa das mulheres, da luta pela igualdade, comenta rapidamente quais são os desafios, mas não fique com o microfone o tempo todo, que eu quero continuar fazendo perguntas para você. Boa tarde. Quais são os desafios da luta pela igualdade das mulheres no momento atual ou no mundo atual? Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando desse programa incrível, relevante, e falar de um tema tão relevante e necessário na nossa sociedade, né? O maior desafio, ainda na pauta de gênero, no que tange à igualdade, é essa ruptura cultural, né? Esse machismo enraizado, estrutural e estruturante da nossa sociedade. Então, ainda temos um grande desafio na questão cultural, né? De ruptura de cultura, que ainda é muito forte e que causa esse maior óbice para a gente conseguir essa emancipação plena das mulheres. E como você avalia o crescimento dos movimentos contra esse preconceito, essa visão cultural arraigada há muitos anos, ou há séculos, etc., contra a participação, contra a igualdade de gênero? A avaliação é que o movimento tem crescido, que o grau de consciência que os movimentos estão gerando na sociedade tem feito modificações importantes? Sim, sim, sim. Vivemos num Estado democrático ainda, né, tão conquistado, porém, a gente ainda tem essa necessidade de implementar, né, os direitos fundamentais, que quando a gente fala do artigo 5º, né, dessa igualdade substancial entre homens e mulheres, a gente ainda vê a falta da aplicabilidade dessa norma constitucional. Para além da lei, né, da norma constitucional, a gente vê o movimento, sim, crescendo, né, trabalhando a pauta, pautando a questão de gênero, ainda com muita resistência social, político também, né? Passamos por um período com muita dificuldade, né, para pautar algumas temáticas na nossa sociedade, no nosso governo, mas a gente tem que reconhecer, sim, né, que teve um avanço. Hoje se fala mais sobre a questão da violência, do enfrentamento, porém ainda não é o bastante para a gente acabar, né, com a violência contra as mulheres. Mas sim, temos um movimento que vem tudo dessa questão da sociedade, do Estado democrático, a partir da Constituição. A gente vê os movimentos sociais que sempre fizeram, né, esse movimento, sempre pautaram, e desde o momento que a gente tem um governo, um momento político favorável, isso realmente amplia. E para além da questão política do Estado democrático de direito, de termos mulheres conseguindo, apesar de toda dificuldade, ascender e pautar e ocupar e ter uma verdadeira representatividade, né, nem que seja mínima, isso já traz à tona os questionamentos, né? E também é importante a gente pensar na educação de base também. Hoje se pauta, e um marco muito importante que a pandemia acelerou no Brasil foi essa revolução digital, né? Hoje nós temos vários canais que também são como informativos, né, preventivos e de conscientização. Apesar de muitas pessoas, uma parcela da sociedade brasileira, não ter acesso
ainda a internet, mas isso sim também favoreceu a ampliar a informação no que tange a pauta. Uma das questões aí da luta pela igualdade é o trabalho igual, salário igual. O novo governo que substituiu o governo do Bolsonaro, que é o governo Lula, ele encaminhou essa discussão no Congresso. Como é que você avalia esse movimento desse governo que é de frente única, né, no sentido de tentar garantir essa questão do salário igual para as mulheres que ocupam os mesmos cargos ou as mesmas funções que homens, o salário ser iguais? Sim, essa discrepância, né, na salarial de mulheres entre homens é uma realidade, tá? Temos mulheres qualificadas exercendo o mesmo cargo e ganhando com uma remuneração uma remuneração inferior do que os homens. E é importante sempre, aqui, como estou falando, uma rede aberta, a gente sempre ter o olhar interseccional. Em outro momento eu vou falar sobre isso, né? Que a gente sabe que dentro do amplo, do macro gênero, temos mulheres que sofrem mais, e aqui faço a observação das mulheres negras, né, que elas ainda também ganham um salário bem mais abaixo do que os homens e as mulheres brancas. E essa iniciativa do governo veio como também, parece óbvio, desde o momento que a gente tem uma norma constitucional que contempla a igualdade substancial, mas, porém, necessário para a gente tentar equiparar ali minimamente essa diferença salarial, que é mais uma forma também dessa herança do patriarcado, né, de ver as mulheres como submissa, a mulher no mercado de trabalho, que a mulher não trabalhava. Então, está mais do que na hora, né, do próprio governo tomar essa iniciativa. Também não sou muito, aí fazendo um pouco de juízo de valor, no meu ponto de vista particular, de muita formulação de leis, né? Nós estamos conseguimos avançar bastante no que tange a legislação. Porém, a questão principal continua sendo, e eu vou falar de forma reiterada, a questão cultural. Essa dificuldade de entender que a mulher pode ser inserida no mercado de trabalho, que a mulher tem o direito de receber o mesmo salário do que o homem, né? Que, na maioria, a gente está falando aqui do homem branco, né? Hétero, que é a representatividade majoritariamente falando nos ambientes institucionais e corporativos. Agora, Flávia, vamos entrar então nessa questão cultural, vamos aprofundar isso. A raiz é histórica e é uma raiz da formação brasileira, mas não só brasileira, né? Quer dizer, da humanidade. Como é que você acha que isso tenha que ser enfrentado? Ou você sente que, do ponto de vista institucional, as consciências, a pressão social, principalmente, né? Mas tem gerado legislações, porque não tem quem vá para um microfone e defender que, como alguns evangélicos que eu já notei, que tem que aplicar o que está na Bíblia, como esse Malafaia, que eu já vi ele dando entrevistas aí. Não, a Bíblia diz que a mulher tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, então tem que seguir aquilo que foi escrito no primeiro livro impresso, né? Quer dizer, já tem lá um tempo enorme, etc. Como é que resolve essa questão cultural? E você sente que nessa questão cultural, para além da institucionalidade, tem acontecido avanços? Qual é o principal empecilho nessa questão cultural de avançar? Que instrumentos culturais, que atitudes deveriam ser tomadas do ponto de vista público, claro, do debate público, para avançar nessa questão cultural? Porque isso sempre demora muito mais tempo, a gente sabe disso. Sim, como a gente tem essa herança, né, o Brasil tem, além de ser um país que foi colonizado, tem esse período da escravatura, a mulher, por muito tempo, foi objetificada, ainda né, na atual sociedade. A mulher, quando casava, não tinha capacidade civil, tanto que veio o Estatuto da Mulher Casada, o casamento era indissolúvel.
Então, romper com essa questão cultural realmente vai projetar, vai demandar um tempo, porque nós tivemos as mulheres foram subjugadas, colocadas como objetos e com uma chancela no arcabouço legislativo brasileiro. Né? Se analisarmos o que é a Constituição de 88, que veio contemplando a luta de muitos grupos sociais, né, anterior, clamando por direitos, por igualdade, a própria diversidade familiar, porque a família era só através do casamento, os filhos legítimos advindo somente do casamento. Então, essa inovação, a Constituição foi um divisor de águas, apesar, né, de ter vários controvérsias em relação a isso, mas foi um marco, sim, no ordenamento jurídico. Mas, voltando à pergunta principal, como romper com a questão cultural, para além das políticas públicas mais eficazes, né, que nós precisamos pensar em políticas públicas direcionadas para esses grupos e pensar principalmente numa educação de base, né, pautar gênero, falar de educação sexual, ter uma educação antirracista. E a sociedade brasileira é uma sociedade bem conservadora e ficou bem claro isso nas eleições, né, que o Brasil é um país dividido e quando fala de política a gente está falando de ideologia, né, do que a pessoa acredita. Não era para ser assim, né, porque as pessoas têm uma figura do Brasil como Brasil misturado, um povo alegre, não deixa de ser, mas é uma população muito conservadora, que isso vem todo desse histórico da própria formação do Brasil. Porém, se não mudarmos a estratégia e insistirmos na ruptura cultural, vamos continuar um trabalho enxugando gelo, de enxugar gelo, né? Reconhecendo todo o trabalho, mas trabalhar com a pauta de gênero é dar um passo para frente e recuar 3 o tempo todo. Veja, para contextualizar a dificuldade que a gente ainda encontra para trabalhar e para explicar que isso é machismo, que a mulher não tem culpa de ser vítima de violência. O CNJ, recentemente, fez uma resolução, um protocolo de gênero para a magistratura, para o Poder Judiciário, com orientações de como julgar, porque nós, eu falo como advogada, nos deparamos com decisões machistas, culpando a mulher, promotor, juiz, defensoria, e esse protocolo vem, né, para que os magistrados, né, e o Poder Judiciário como geral tenham um olhar com a lente de gênero, né, nos seus processos, e isso foi recente. Então, veja, isso é o quê? Uma ruptura de cultura, né, institucional. O que é o Poder Judiciário? Então, assim, da mesma forma que a gente encontra dificuldades, tem um movimento de novos instrumentos, novas ferramentas de trabalho para tentar minimamente romper com essa questão cultural. Mas tudo é um processo, tá? Mas eu ainda acredito, e eu sempre, quando tenho oportunidade de fala, de ratificar a necessidade das políticas públicas de fiscalização dos equipamentos já existentes e da educação de base de conscientização. Ir na escola, fazer roda de conversa, explicar o que é a violência. Às vezes eu fico na mesma roda e penso que estou sendo repetitiva falando o básico. E não, as pessoas não desconhecem, né, o que é realmente a violência, não entendem que estão vivendo no ciclo, né, que estão vivendo um relacionamento abusivo. Então, esse trabalho é necessário, um trabalho de conscientização. Flávio, eu notei que algumas perguntas eu tenho insistido no debate público, na questão institucional, e você tenta sair um pouco desse debate ou eh, reconhece que por aí é mais complicado, certamente, ou isso é uma coisa que pode até ser definido, mas não vai ser praticado se não houver uma mudança no seio da sociedade. Então, do ponto de vista, você está satisfeita com essa luta ou você
Você acha que o que está sendo feito, não só por você, porque eu sei que você é uma lutadora, é uma militante, mas o que você sente na sociedade, a sua avaliação enquanto cidadã militante, é de que ainda falta muito, é que os movimentos. Não estou faltando, falta muito no sentido de romper a opressão da mulher, porque isso falta mesmo, isso não precisa de ser muito comentarista para saber, né? Mas eu estou falando, o que está sendo feito, você está, de alguma forma, satisfeita com o que os movimentos têm feito, com a consciência que a militância, que os dirigentes têm sobre o assunto? Porque eu sinto que você traz o assunto mais para um trabalho de base, mais intenso. Como é que você analisa o trabalho de base e o trabalho dos dirigentes, das dirigentes? Então, satisfeita, não, né? É, eu também não posso negar que que o trabalho também, o nosso, que eu também faço esse trabalho institucionalmente, tá? A gente salva literalmente vidas, né? Porém, a gente não pode, eu não posso falar aqui da importância desse trabalho de base para depois adentrar na questão das instituições, porque a pessoa vítima de violência vai procurar o quê? A delegacia, vai procurar. E como é esse tratamento nesses espaços? Não é 100%, não é da forma que deveria ser. Tá? Você mesmo citou o Ministério Público, você citou Sim, a sim, Defensoria, você citou juízes, você citou sim. E juízas, né? eu posso citar também a DEAN, né, que tem um trabalho maravilhoso, né, importante aqui sempre Quem enaltecer. é? A DEAN é a Delegacia Especializada da Mulher. As A delegacias. Delegacia da Mulher. Isso, que faz um trabalho muito importante, muito relevante, que bom que temos a DEAN. Porém, eu, em particular, já tive um caso que eu levei uma vítima de violência que sofreu um estupro. Ela tentou voltar com o namorado e nessa viagem ela não quis e foi forçada a ter relações sexuais. Enfim, me procurou, fui acompanhar essa vítima e fui atendida por uma mulher. Fiquei, ok, né? Uma mulher vai ser bem mais compreensiva, e pelo contrário, né? Me deparei com vários questionamentos, dos quais, por que ela voltou? Por que você voltou para o seu namorado? Né? E ela tinha sido estuprada, e ela queria fazer um registro de ocorrência. Então, quando a gente fala dessa dificuldade institucional, essa é a realidade, esse é o cenário. Tá? Eu não vou trazer só exemplos negativos, mas assim, não era para acontecer numa delegacia especializada. Da mesma forma que eu vou ao judiciário e não tem que questionar, né, ou proferir a juíza uma sentença falando que a mulher que não teve tempo, que negligenciou o filho, e não escutar um pai desqualificando a mulher numa audiência de direito das famílias, que eu sou uma advogada familiarista, desqualificando o tempo todo e o juiz dá uma risadinha na audiência. Então, essa é a dificuldade também das instituições, né? Em que está tudo no mesmo bojo. Qual o problema principal? A base. Por isso que a gente fala também da necessidade de cursos de capacitação, tá? Eu não me apresentei, mas hoje eu estou na comissão da Ordem dos Advogados e não estou falando aqui representando a OAB Mulher, mas nós temos uma ouvidoria e criamos um protocolo de atendimento, né, dessa ouvidoria para as assistidas, para ter esse cuidado na hora de atender a vítima. Né? Então, muito estão se falando, que bom, do enfrentamento, da violência, mas como essa mulher, como essa vítima chega? Será que a pessoa está preparada, está fazendo as perguntas certas, está acolhendo, está tendo a escuta ativa? Então, e isso já responde a sua pergunta. Satisfeita ainda não estou. Porém, eu vejo que mesmo que se não tivesse esse nosso movimento, a situação estaria bem pior. E mesmo com Mais todo... animada? Eu não Sim, falei satisfeita no sentido que o grau de preconceito tenha se reduzido no nível desprezível. Obviamente que não.
mas satisfeita com o grau de mobilização que a sociedade está tendo, o grau de consciência? Você está animada para o futuro, para os próximos anos, etc. Ah, sim, entendi. O, é, a gente também tem que ter muito cuidado para a modinha, né? Para não banalizar as lutas. Eu tenho muito esse cuidado, sabe? Por mais que eu. Isso eu falo por uma visão muito pessoal, tá? Eu entendo que quanto mais falar é importante, é necessário, é relevante, mas a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente está projetando, principalmente nos dias atuais, né? Nos tempos de fake news, de muita desinformação, para a gente não banalizar a luta das mulheres, tá? Mas sim, eu vejo, talvez eu não veja o que eu quero ver na minha geração, mas talvez a minha sobrinha, que tem 9 anos, consiga, como outras mulheres plantaram, e fato de eu estar aqui falando com você, né, na minha casa, falando sobre mulheres, e foi por causa dessas mulheres. Né? Então, acredito que o futuro, sim, vai ser bem melhor se continuarmos nessa caminhada. É cansativa, é árdua, é dolorosa, mas é muito gratificante também, porque a gente sempre, quando tem um momento de fala, seja por aqui, por esse canal, ou uma palestra presencial, ou uma live, sempre vem uma mulher no final relatar que identificou que realmente está vivendo uma situação de violência, vem pedir ajuda, um direcionamento. Então, isso a gente ganha muito, sabe? Porque a gente conseguiu salvar uma mulher, fez ela questionar, entender que ela está fazendo, que ela está vivendo um relacionamento abusivo, e ela pediu ajuda, porque a gente também precisa ter paciência com essas mulheres, né? Porque a gente não entende, porque ela não vê, não está disponível, não sabe o que é, naturalizou a violência, então isso é muito gratificante. Tá? Então, sim, estou animada para o futuro, sim. Com certeza vai ser bem melhor, porém, entendo que a luta vai continuar sendo muito árdua. Você levantou uma bola para eu perguntar sobre a Flávia, mas ainda eu vou deixar um pouco para depois. Eu queria aproveitar para ver o seguinte: quem é que fala com a população permanentemente? Quem é que tem espaço e que levanta o debate, seja qualquer debate, mas e que tem o contato mais de perto e tal? Um deles é a mídia, de forma geral. Você citou as redes sociais, etc. Mas as redes sociais têm um problema, que é isso que você citou, que nem todo mundo tem acesso. Por mais que os tecnológicos, as empresas tecnológicas façam uma propaganda enorme, a gente sabe que metade da população ou mais não tem acesso à internet no nível de internet banda larga que permita ver vídeo, por exemplo, certo? Eles têm acesso muito a uma rede social que não é pública, que é o WhatsApp, Telegram e tal, que você não sabe o que está rolando ali. Se você entrar em Facebook, Twitter, YouTube, você pode pesquisar e tem mais acesso, mas a rede pessoa a pessoa fica mais complicada. Agora, a mídia em geral fala com a população. Os programas populares de rádio falam com parcelas da população. Os programas policialescos horríveis, na minha opinião, que acontece principalmente na parte da tarde na televisão, e hoje de manhã eu vi também, troço horroroso, certo? A igreja, as igrejas falam, porque várias pessoas, eu falo, olha, peraí, domingo eu tenho que ir à igreja, certo? E tal. Então, é permanente a presença da igreja na vida das pessoas, ou da maioria das pessoas, certo? Como é que você vê essa, como é que vai romper essa coisa de forma mais massiva? A mídia atende de alguma forma a essa luta ou não? É uma pergunta bem complexa, né? É... Você, para uma, para uma pessoa inteligente, tem que completar.
Assim, a mídia, se. Não, mas você pode falar da sua percepção, né? Enquanto Sim, mulher, enquanto lutadora e tal. Não, não, não eu é um acho que trabalho depende do que científico você aqui, não é um assiste. trabalho de universidade. Hã? Depende do que você assiste, mas se a gente projetar o que é a massa hoje considerada, né, o que elas consomem hoje, né, no que tange à mídia, nos programas populares, né, trazer a notícia sem explicar o que eu não sei se tem muita eficácia. Porém, eu entendo que choca, né, a população. Você falar que existe um problema, mas você não sabe definir o que é, porque morreu a mulher. Hoje a gente acorda, infelizmente, né? Mulheres morrem todos os dias, mulheres são estupradas o tempo todo, e a mídia vem e joga isso de uma forma sem muita preocupação de chamar alguém para explicar o que é, quais são os canais, né, de denúncia. Eu acho que sim, é importante trazer, tem uma certa validade, sim, de você saber que existe, porém você sempre tem que identificar o que é, né? Quantas mulheres que eu vejo que estão em um relacionamento abusivo fala, verbaliza, mas não é abusivo, meu marido é bom, porque ela não sabe o que é. Identificar, nomear é importante, né? Dizer que isso é machismo, que isso não pode. Porém, eu vejo que até algumas novelas estão trazendo a temática, e isso realmente é um avanço, mas a gente sabe também que tem essa dificuldade, né, dentro da própria mídia, de pautar certas pautas. Porém, eu, por um lado, vejo que tem uma importância de dizer que existe, porém, a pessoa vai receber sem entender o que é. Então, acaba que não vai Você funcionar fala do muito contexto, né? As do notícias não contexto. têm contexto, são Exatamente. descontextualizadas exatamente, provavelmente, para não atingir mesmo o objetivo. Fica um Exatamente. registro. Já teve uma pesquisa no Jornal Nacional que 20 minutos depois do Jornal Nacional, o cara lembrava de duas coisas, Olha, certo? Então, quer dizer, ele não ele ouvia muitas coisas, mas não. Porque aí tem toda uma questão mais profunda. É por isso que esse contato mais direto, por exemplo, as Assembleias de Deus, as igrejas, eles têm várias reuniões e o pastor, exatamente que quer 10% do dízimo, ele visita a casa do cara, faz um trabalho de catequese, sim, seria usado mais pela Igreja Católica, mas de convencimento da pessoa e tal, etc. Um acompanhamento quase cabeça a cabeça, né? Mano a mano, etc. Mas isso, os movimentos de consciência mais abrangente, de cidadania, que representam uma mudança, como você disse, cultural, uma coisa é o que é reproduzido naturalmente, é reproduzido pela mãe, mesmo são mães machistas que reproduzem o discurso do filho, preparando o filho, porque todo mundo foi criado, na maior parte, sim, pelas mães, e se reproduz isso porque é uma reprodução cultural meio automática, né? Os mecanismos ideológicos da sociedade jogam essa reprodução. E esse enfrentamento é mais difícil, né? E a gente vê que os candidatos que colocam essa questão no centro do seu discurso, os candidatos majoritários, eles têm dificuldade, porque eles são rejeitados em parcelas grandes do eleitorado. Os candidatos proporcionais, que são deputados estaduais, federais ou vereadores, eles trabalham no nicho, no espaçozinho daquele movimento. Aí consegue, tem vários sim. representantes. Mas os que falam para toda a sociedade e tal, enfrentam esse preconceito. Agora, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você entrou nisso? Se é uma coisa tão complicada, se há uma reprodução tão eficaz no sentido negativo do preconceito, da dificuldade, do machismo e tal, como uma jovem que se formou advogada, rompeu. De onde é que veio isso? Então, vou precisar de mais 20 minutos, brincadeira.
Não, eu te dou o tempo. Então, eu sou a primeira pessoa a me formar na minha família, tá? Comecei a trabalhar com 15 anos, como Não tem adolescente. nada a ver com cotas. Não, não, não. Eu tentei, mas não consegui. Eu fiz na privada, fiz pelo FIES. Comecei a trabalhar com 15 anos, como adolescente aprendiz, na Caixa Econômica, lá de Laranjeiras. Enfim, de uma família totalmente sem estrutura. E eu não tinha muitas referências, mas sempre me questionei muito. Eu sempre tive uma pegada, uma versão daqui social, de questionar e etc. E consegui entrar na faculdade, passei por várias dificuldades, como a maioria das pessoas da mesma classe passam, né, para conseguir ter acesso à universidade. E eu sempre já estava indo na rua, vendo os movimentos, porque desde a minha formação, isso é importante eu falar, porque eu falei muito de educação, né? Primeiro que eu não me via representada na escola, não se falava de racismo, não se falava de machismo, nem na minha graduação, né? Então, isso é um erro grave, né? Esse movimento também, a gente está vendo as universidades também com esse cuidado agora, tá? Saio da faculdade, consigo passar na UB já na graduação, e eu falo que a faculdade de Direito é assim, né? Bem cruel, porque você passa na ordem, pega a carteirinha, você fica feliz porque realizou um sonho, já vem o boleto da OAB proporcional, você não tem trabalho, né? E é jogada para a advocacia, e a advocacia é totalmente diferente, né? A prática da teoria é bem árdua, e começa aquela realidade de advocacia, e eu caio de paraquedas na OAB, que eu nem sabia que tinha tantas comissões temáticas, porque alguém viu meu Face, a minha rede social na época, e via que eu fazia as postagens, que eu já tinha um engajamento com a pauta, mas foi uma construção depois de alguns tempos que comecei a ter essa consciência racial, consciência de gênero. Eu entro na ordem como coordenadora do GT Mulheres Negras, né? Tive outras atuações também, mas essa que me proporcionou a ter contato com a pauta de gênero, tá? E eu também sou vítima de violência, né? Em um evento da OAB Mulher, eu já era coordenadora, já militava, começando a estudar. Em uma palestra, percebi que o meu namoro era um relacionamento abusivo, né? Ver como é importante o que acontece quando a gente fala de conscientização. E quando eu começo a falar, entender que é isso, né? Vem aquela culpa, eu chorei, e as mulheres se sentem culpadas, né? Infelizmente, não é quem está escutando, você não é culpada por nada. E um dos questionamentos que eu ouvi foi assim: nossa, mas você sofreu violência, você é advogada, tão empoderada. Isso eu nunca vou esquecer, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, porque a violência doméstica ela é democrática, né? Ela atinge todas as mulheres, independentemente do nível intelectual, da classe social. Óbvio que vai impactar mais em alguns segmentos mulheres, né? Especificamente nas mulheres negras, mas ela não escolhe. Daí eu começo a iniciar, a estudar, estou fazendo pós, e eu entrei nesse mundo e não consigo mais sair. E vejo, e espanta também, eu falo que a vida amorosa ficou comprometida, né? Porque os homens não sabem o que é feminismo e acham que a gente é doida, né? Mas, brincadeiras à parte... Você se sente discriminada por isso, porque você é uma militante, então o pessoal tenta ficar distante de você, seria isso que Sim, você está já dizendo? escutei isso. Já escutei. Na verdade, as pessoas nem sabem o que é, né? Mas, enfim, aí eu comecei essa toda a minha trajetória e eu tentei sair um pouquinho da pauta, comecei meu processo terapêutico, porque não dá, né? Além das minhas dores, traumas de infância, algumas opressões que eu passei durante a minha vida, trabalhar com essa pauta também me deu uma carga emocional muito grande. Eu também sou advogada familiarista, que falam que é pior do que cara criminal, né? E realmente tem a questão emocional muito forte, a gente lida com o sentimento das pessoas, com a vida das pessoas o tempo todo, e isso me fez procurar ajuda
né, de um psicólogo, que eu também oriento que todo mundo precisa cuidar da sua saúde mental, mas também teve essa carga emocional, que é sempre, né, tem que estar sempre renovando, porque realmente é muito difícil, muito árduo, né, e tentar separar, conduzir, porque quando a gente começa a militar, né, a gente também precisa trabalhar e ganhar nosso dinheiro, né, eu falo que isso também é uma forma de você ascender e de militar também, você ganhar bem, você conseguir ter acesso. Então, é importante para a gente também não se perder no meio dessa demanda toda, tá? Porém, é muito gratificante, né? Eu entendo também hoje como uma missão, agradeço meu sagrado feminino por me proporcionar caminho, né, e oportunidades para estar em locais que eu não estaria, né, nem, na verdade, nunca imaginei estar ocupando, por diversos fatores, mas eu tive a oportunidade de honrar isso e ser instrumento, né, de renovação da esperança e de resgate de mulheres e de seres humanos. E a Flávia e a política? Como é que a Flávia vê assim a política no Brasil? Gostei do seu sorriso. Como é que a Flávia vê a política em geral, tal? Porque muitos movimentos sociais, né, também. Eu tenho uma visão, eu vou confessar para você, que ninguém ouça, nem os telespectadores, não vão me ouvir, não. Que é o seguinte: setores muito bons, vamos dizer, o homem bom, a mulher boa, no sentido da cidadania e tal, muitas vezes rejeitam a política, porque a política é, em geral, o lugar de bandido. É assim que é citado e tal. Como é que você se... Primeiro, como é que você vê a política em geral no Brasil e como você se situa na política? Então, Só fala o que não, o que pode ser falado, o resto eu não preciso falar. Eu, é, eu, eu vou descontar isso, fique tranquila. eu acho que depois de tempos difíceis, né, podemos dizer que estamos vivendo um momento de reconstrução e de ter aquele fôlego, dar aquela respirada para continuar, né? Independentemente de grupo político, o Brasil continua sendo um país muito desigual. A pandemia veio, deixou isso muito claro, né, para quem tinha alguma dúvida em relação a isso, e potencializou essa desigualdade. Então, esse marco, né, extraordinário que ninguém nunca pensou em viver, né, no Brasil, no mundo, deixou marcas e ainda estamos vivendo um momento de muita dificuldade, né? Se analisarmos a taxa de desemprego, pessoas não estão tendo o que comer, enfim, eu acho que independente do grupo político, a gente tem que ter esse olhar das minorias do Brasil, sabe? Tentar emancipar com políticas. Todo grupo político tem que fazer acordo, né? A gente sabe disso. Porém, eu acho que ainda falta esse olhar para as minorias, tá? Não vai ser em 4 anos que vamos resolver. Estamos encaminhando, sim. Acredito que vai dar certo, mas sempre uma parcela da população é deixada para trás, né? A gente sempre tem uma elite brasileira dominante no Brasil, mas a discrepância é tão grande, né? A gente tem um país com pessoas muito ricas e pessoas morrendo de fome. E o marco da pandemia realmente agravou e dificultou isso, né? Economicamente, ainda estamos tentando voltar, dar aquela respirada, mas a situação ainda é muito grave. E aqui não estou sendo pessimista, tendo um olhar bem mais genérico, né, na realidade, pensando no que o que estão à margem precisa, né? Precisamos sim pautar trabalho, precisamos sim ver acesso à saúde, ver o que está acontecendo, enfim, é isso.
Agora, Flávio, qual foi a primeira vez que você teve acesso ou teve conhecimento sobre a TV comunitária do Rio de Janeiro? Como eu tive acesso? Através de meu amigo, Agripino, e ele já tinha me passado uns vídeos, né, matérias, e eu não tinha linkado o que era, né, a da TV comunitária. Aí depois que ele falou assim, não, a TV comunitária, aí eu falei assim, ah, tá, foi através dele, mas eu tinha visto alguns vídeos, né, depois que eu associei a matéria que eu tinha assistido com a TV comunitária. Apesar de ter que começar a divulgar mais também, né? E você, como é que você sente sendo convidada? Você acabou de participar de uma posse, a formalização da sua entrada como conselheira do Conselho Deliberativo. Como é que você projeta isso? Mais uma responsabilidade que eu assumo, né? Terapia está em dia. Mas com mais um lugar, né? Mais um espaço de resistência e também de trabalho, de instrumento, né? A comunicação, levar a informação, fazer um trabalho legal. Então, vejo que essa oportunidade veio numa hora ideal, assim, no meu momento, que eu acho que tem muito que compartilhar, né? Temos muito do que debater, de informar, precisamos informar mais, né? Não somente na pauta de gênero, podemos fazer várias temáticas, mas eu vejo que é mais uma ferramenta de trabalho social, né? É isso que eu tenho, esse olhar. É mais uma ferramenta de trabalho social, porque não adianta a gente ficar falando, quer dizer, adianta um pouquinho, né? Que a comunicação sempre é válida, mas a gente precisa acessar quem mais precisa, né? Como chegar na massa, né? Como explicar para a mulher da favela que ela está vivendo um relacionamento abusivo, né? Como empoderar essa mulher, né? Como levar uma informação básica de guarda compartilhada ou de pensão alimentícia, por exemplo. Então, assim, eu vejo como um instrumento importantíssimo de luta, né? E de informação, da gente trabalhar mesmo, pautar, levar, fazer roda, não sei qual o alcance, né? Mas é aquilo, se a gente conseguir levar informação para uma pessoa, essa pessoa se questionar, conseguir resgatar duas, a gente já ganha. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você falou de outro olhar, e aqui é outro olhar, né? Aqui é o programa Outro Olhar, que eu já faço já há algum tempo, Legal. e foi muito bom ter você aqui, certo? E eu queria deixar para você o que eu não consegui perguntar, não tive capacidade de perguntar, que você pensou em falar aqui, fale. Você faz a pergunta e você responde. Tem alguma coisa que você queria falar que não foi perguntado? Como fazer só as considerações finais, né? Como é um canal aberto para quem estiver ouvindo, se tiver alguma dúvida sobre violência, alguma outra questão, eu fico à disposição. Mas o principal é entender que você não é culpada por isso, né? Que você pode sim procurar uma delegacia, procurar um coletivo, procurar o judiciário para fazer o seu registro de ocorrência ou fazer relatar, porque a maioria das vezes a mulher, a vítima de violência, quer ser ouvida, né? Mas o principal que eu quero deixar aqui que ninguém é culpado por nada, por qualquer tipo de violência. Então, tirando esse peso das costas e essa venda dos olhos, a pessoa já fica mais disponível para procurar ajuda. Então, minha mensagem final é essa, que você não está sozinha. Vou deixar o meu Instagram, ADV Flávia Monteiro, para quem quiser me adicionar Como nas é... redes. Não, fala aí, como é que eu escrevo? AD, É, ADV? isso, ADV. Aí não tem que botar jogo da velha ou arroba, não. Eu vou verificar aqui, porque
Eu não sou tão moderna também. É adv.Flávia Monteiro. Monteiro, tudo junto. Isso. Então, vamos lá, veja se é isso aí, na tela. Isso. É o Instagram. Deixa eu... Então, eu vou escrever aqui, Instagram. Agora, tá certo? Isso, adv.Flávia Monteiro. Isso mesmo, é meu Instagram é aberto. Tem conteúdo também Então, vocês informativo. que estão nos assistindo acabaram de assistir aqui essa entrevista com a Flávia, se você participa das redes sociais, o Instagram é uma das redes também mais populares. O Instagram da Flávia é ADV, que é de advogado, advogada é a abreviatura, ponto, Flávia Monteiro. Aí você fica sabendo. Agora, tem outros instrumentos, algum e-mail ou alguma que possa ser divulgado, ou é só ir lá no Instagram que tem lá Ah, as informações? hoje as pessoas usam mais o Instagram, né? Meu LinkedIn é Flávia Monteiro, Facebook é Flávia Monteiro, tudo é Flávia Monteiro. Mas mandando mensagem pelo meu direct no Instagram, eu consigo direcionar. E a comissão da OAB é aberta ao público ou só para advogados? Então, a Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro é composta por advogados e colaboradores, tá? O Ah, mas trabalho... atende o público, não? Então, o principal público são as advogadas, mas a gente também recebe a sociedade civil, porém, a gente não consegue dar um auxílio maior. Porém, nós fizemos uma parceria com o NUDEM, que é o Núcleo Especializado de Violência Doméstica da Defensoria, que, através da ouvidoria, a gente consegue encaminhar essas mulheres diretamente para o NUDEM, tá? Porque, realmente, como é uma comissão muito atuante, a gente recebe muitas mulheres da sociedade civil, tá? E a gente não consegue dar conta, e institucionalmente nós temos um limite na atuação, tá? Por exemplo, não podemos atuar em processos e outros detalhes a mais. Então, a gente direciona essa mulher para a Defensoria Pública, que nós firmamos uma parceria esse ano com o NUDEM. É NUDEM, né? Isso. Defensoria Pública do Rio. Vou mostrar aqui, veja se é isso. Isso, perfeito, isso mesmo, é o NUDEM. Núcleo Especial de Direito da Mulher e de Vítimas de Violência, perfeito. Então, o pessoal que eu vou colocar aí na tela, além disso, defensoria.rj.def, que é de defensoria.br/cidadão, que é cidadão sem o tio, NUDEM. Então, está aí registrado para quem desejar, certo? Então, a Flávia está aí ao ladinho do NUDEM, certo? Flávia, eu vou deixar você aí fazer as suas considerações realmente finais e eu quero agradecer muito a você pela presença e saber que nós vamos fazer muitas outras entrevistas. E vamos também trabalhar para você fazer algumas entrevistas com convidados seus, etc. Ok? Ótimo, perfeito. Eu estou muito satisfeito de você estar aqui com a gente nessa entrevista. Então, você aí fale o que você acha para fazer o encerramento. No mais, eu queria agradecer novamente a oportunidade, começando aqui literalmente com o pé direito, né, com uma temática importantíssima e relevante, e fico animada, né, para os próximos trabalhos, e fico à disposição, tá? Não vou me alongar, porque eu acho que
A gente também tem que manter uma informação objetiva para chegar. Acho que também com muita informação acaba confundindo a cabeça, né? De uma forma bem informal, o encontro foi leve, foi um bate-papo, e é isso. Dizer também que, para além da atuação da OAB, a gente também tem os movimentos sociais, enfim, que eu vou ter oportunidade de aprofundar em outro momento. No mais, Mas eu agradeço. poderia, então, antes de você dar o tchauzinho final, como é que você está vendo aí uma das mulheres, assim, símbolo da luta, seja feminino, seja a luta da mulher na política e tal, é a nossa vereadora Marielle Franco, que foi assassinada brutalmente, que recentemente o caso estão levantando outras informações com investigações mais apuradas, por mais que eu acho que essa delação está indicando um cara que foi fuzilado e, portanto, morreu com a informação, mas nós temos que acreditar que o Ministério da Justiça, o Flávio Dino, está se empenhando para poder descobrir o mandante. Então, qual a sua. Você tem algum comentário a fazer sobre esse caso aí que chocou o Brasil e deixou as pessoas muito iradas com essa violência e principalmente com a não investigação, mas só agora que parece que a coisa vai ter uma conclusão? Fora que foi uma perda, uma grande perda, né, a Marielle. Conheci Marielle na Praça da Cinelândia, fazendo política, dando palestra, assim, fazendo uma verdadeira política, né? Deixa eu te falar, eu fiz uma entrevista com a Marielle para a campanha dela. Olha. Aqui na TV, a gente abriu para candidatos a vereador e uma delas foi a Marielle. A pessoa que ia fazer a entrevista, por algum motivo, teve uma ocorrência, não pôde. Eu fui chamado para fazer, eu que fiz a entrevista com ela. Realmente, Uma mulher incrível, né? é, Enfim, fazer um trabalho assim, de verdade. E se analisarmos o que é a Marielle, o que é a Marielle dentro daquele lugar branco, né, conservador, uma mulher preta, da favela, uma afetiva, ela tinha várias bandeiras em uma pessoa só, né? Hoje é um crime político, tá? A Renata Souza está fazendo um trabalho sobre feminicídio político e é uma forma de silenciar as camadas inferiores, para além, né, da questão do feminicídio político. E essa dificuldade corrobora para esses tipos de dificuldade de mulheres ocuparem esses cargos. Tá? Teve um aumento de mulheres negras ocupando, né, o legislativo aqui no Rio de Janeiro. Muitas também sofrem ameaça, sofrem resistência. Então, esse crime veio para evidenciar o que acontece com a população brasileira quando começa a ocupar essa falta de representatividade. Quando a gente consegue chegar, quando eu falo a gente, eu me incluo quanto mulher preta, pobre, né, que também ocupam um espaço institucional, eles querem nos silenciar. E no caso da Marielle, fatalmente não, né, foi assassinada, né, como uma resposta para o grupo que ela representa também, para além da atuação dela firme, né, de fiscalizar, que é o trabalho do vereador, né? Então, espero que ande, né, essa investigação e, para além disso, que a gente possa ainda discutir o que é ser uma mulher preta nos espaços de poder, tá? Muito se fala de representatividade, que realmente falta, mas que segurança essa mulher, quando consegue ascender, tem? Segurança, autonomia, né? Então, são vários questionamentos que a gente tem que levar e continuar pautando até para honrar quem foi essa mulher incrível que, antes, né, de ser vereadora, tinha um trabalho incrível social, né, que tentam
apagar, invisibilizar, distorcendo a própria trajetória, que isso também é mais uma violência, né, que ela sofre, ela e a família. Olha, Flávia, excelente. Eu quero agradecer muito a sua disposição de estar com a gente aqui. Agora você pertence ao corpo dirigente da TV comunitária. Seja bem-vindo. Nós já falamos isso pessoalmente a você, presencialmente na sede da TV. Está passando aí na grade da TV exatamente aquela posse que nós chamamos de posse festiva, diplomação dos eleitos, etc., está na grade. Esse programa é um programa dirigido por mim, ele vai ao ar no horário de 21 horas toda segunda-feira, e segunda-feira estará no ar. Nesse momento, você que está nos assistindo na TV comunitária, segunda-feira, 21 horas, está assistindo. Vai também para o YouTube, da TV Outro Olhar, que nós fazemos. Eu não sei se teve um pico aí, mas eu saí aqui rapidamente do ar, mas você ficou. Eu Você notou fiquei. alguma diferença? Não, Ficou não. você Você só sozinha na tela? isso, eu continuei falando, você saiu e voltou. Isso, tudo bem. Olha, muito obrigado. Entendi a falha técnica. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fica na linha aí, que eu vou concluir aqui a Tá gravação. bom, perfeito.